Essa sessão está sendo gravada, né? Hoje, dia 22 de janeiro, primeiro Net Café de 2021, e a gente começando aí em grande estilo, né? Com o Elmo Baraúna, né? Colega aí de longa data, que vai falar um pouco para a gente, né? Sobre DevOps e LGPD. O Net Café, pessoal, para quem não conhece, né? É um espaço, né? Para compartilhamento de conhecimento, para a gente reencontrar amigos e colegas de trabalho, né? Sabemos que na TI somos uma grande família. Por vezes trocamos de instituição, mas as pessoas são as mesmas, né? A gente só fica rodando aí o PDCA, trocamos de instituição, mas as pessoas, a gente acaba sempre se conhecendo. Então, como eu estava falando anteriormente, antes de iniciar a gravação, né, temos a lista de inscrição, né, do Net Café, onde a gente publica, né, novas palestras, novas atividades, trocamos conteúdo. Também o nosso site está aí na lateral, nas notas compartilhadas, é onde vocês podem também encontrar mais informações. E dois links aí para sugestões de cursos, né, sobre a LGPD da Escola Superior de Rede. Mas, claro, né, são diversos assuntos que chegam na LGPD, e um deles Elmo vai trazer agora. Então, sem mais delongas, Elmo, fica à vontade, né, o microfone é seu. Eu tinha combinado, pessoal, previamente com o Elmo, as perguntas ficarão para o final, então podem interagir livremente aí pelo bate-papo. Eu vou tentar pensar perguntas, né, que porventura vocês façam ao longo aí da condução do Elmo, mas aí a gente, por questão de logística da transmissão, a gente combinou do Elmo explanar o assunto e, ao final, abrir para o bate-papo, para as questões. E até lá eu peço, por favor, que mantenha seus microfones fechados, né, para evitar ruído, atrapalhar o colega. Mas logo mais, ao final, a gente vai ter esse espaço aí para interagir bastante com o Elmo. Elmo, fique à vontade. Boa tarde a todos. Obrigado, Bonfim. Primeiramente, agradecer o convite. Me sinto bastante honrado aí rever amigos de longa data, como você falou, o tempo que nós passamos aí, trabalhei na UFBA, tive o prazer de compartilhar esse espaço de trabalho com vocês. Luiz Cláudio, né, colocou mensagem aí, então foi uma satisfação muito grande aquela época em que eu tive a oportunidade de trabalhar, na época ainda era de ZUP. Então, retornar a esse ambiente, ainda que no momento virtual, pela fase que passamos, é uma grande satisfação para mim. Então, obrigado mais uma vez aí pelo convite e disponibilidade de tempo de vocês. Bom, hoje, como Thiago tinha iniciado aí, né, a fala, nós vamos falar aqui sobre a interação dessa nova metodologia, por assim dizer, né, se a gente pensar em engenharia de software. Então, DevOps é uma proposta relativamente nova de integração entre as áreas. Então, nós vamos falar quais os impactos que a Lei Geral de Proteção de Dados, que também é um assunto que está em voga e bastante recente aí, traz para essa nova metodologia de desenvolvimento e sustentação de sistemas. Né? São assuntos bastante extensos, nós vamos tentar aqui, né, falar ao menos de 3 tópicos diferentes. Naturalmente, nós teríamos aqui tempo e conteúdo suficiente para levar mais do que uma tarde falando de cada um deles separados, mas para a gente tentar aqui focar nos pontos principais de interligação entre eles, nós não vamos tão a fundo, mas que podemos tratar aí detalhes mais específicos no final, durante aí as questões que podem ser colocadas. Brevemente, né, sem me prolongar muito falando sobre mim, então eu sou Elmo Baraúna, atualmente estou como coordenador de Segurança da Informação da Secretaria da Fazenda do Estado, sou professor dos cursos de computação da Unijorge e membro de alguns grupos técnicos no âmbito do Estado, em especial para a implementação, né, e levantamento de propostas para adequação do Estado, dos órgãos da administração direta do Poder Executivo Estadual à LGPD. Né. Falar um pouquinho sobre nossa agenda. Então, começar aí com uma breve introdução sobre o DevOps, né? De fato, é uma breve introdução, apenas para um alinhamento, caso alguém ainda não esteja familiarizado aí com o tema. Como eu disse, é bastante extenso, então nós vamos fazer só uma introdução inicial, alinhar o conhecimento de todos. Depois nós vamos falar aí sobre o que seria a evolução ou a proposta mais voltada para a questão no viés de segurança, que é o DevSecOps, né? E qual a diferença dele em relação ao DevOps. Então, nós vamos ver, será que de fato temos diferença, quais são essas diferenças, quais as importâncias, né? O que de importante o DevSecOps poderia trazer ou traz para aí a metodologia DevOps. Aí vamos então entrar
na Lei Geral de Proteção de Dados, né, de novo com uma explanação inicial, né, do que é a Lei Geral de Proteção de Dados, qual é o seu propósito, e aí sim, depois que nós alinharmos, né, esses conceitos básicos e iniciais, trazermos aí qual é a relação que tem do DevOps com a Lei Geral de Proteção de Dados. Okay? Então, que ficou um pouco aqui suspenso na apresentação, estava um GIF, né? Acho que pelo fato de eu ter compartilhado e não feito a apresentação, acabou desconfigurando um pouco. Né? Mas, enfim, então, DevOps, né, vem da área do desenvolvimento, do Devs, com a operação, que aqui nós conhecemos em muitos cenários, né, como a infraestrutura. Né? Ficou desconfigurado, infelizmente, aqui, como eu citei, tinha testado aí mais cedo e não estava dessa forma, mas então é a operação e infraestrutura. Você é um conceito de trazer, né, a integração entre essas duas áreas que, historicamente, né, sempre tinha uma pouca comunicação e, com isso, trazia um impacto muito grande no deploy, desde o momento lá da especificação do produto, do software, né, da aplicação, até a sua disponibilização no ambiente de produção. Então, a ideia veio para trazer uma automação dessa disponibilidade do software, dessa oferta de software, né, colocando aí, por exemplo, nas esteiras de liberação de versão, né, a integração com ferramentas que tragam essa automatização, né, deixando o mínimo possível na mão das equipes para que sejam feitas de maneira manual ainda. Então, trazendo uma agilidade desde as primeiras releases, né, para subir para um ambiente de teste, um ambiente de homologação, para poder colocar em produção de maneira automatizada. Né? Então, mudou-se os processos, a interação dessas áreas, trouxe aí novos conceitos e, principalmente, uma mudança de cultura, né? Unificando essas áreas de desenvolvimento e a área de operação para trabalhar de maneira mais integrada, né? com metodologias ágeis, né? Para que a entrega para a área de negócio pudesse ter uma qualidade maior, uma maior agilidade, que é justamente atender essas demandas, né, que a todo momento surge da área de negócio, seja de novas soluções, seja de alteração nas aplicações existentes, seja ela por força de uma legislação, quando é o foco da aplicação, seja por força de uma exigência de mercado. Então, é a área de TI conseguir atender de maneira eficiente, rápida e com qualidade as demandas da área de negócio, tendo em vista que a área de TI, né, em poucas exceções aí, se nós estivermos falando aí de fábrica de software, enfim, mas na grande maioria das vezes a área de TI é uma área meio, né, é uma área que dá sustentação, é a área que dá suporte à atividade fim da organização. Então veja que trouxe uma mudança de cultura dentro dessa área de TI. E aí, nesse momento que nós falamos envolvendo pessoas e a metodologia Lean, né, que é uma metodologia que foi aí empregada em fábricas automotivas, que tem um conceito aí justamente de você diminuir, né, os desperdícios, agora a qualidade, a atribuição de valor é dada pelo cliente. Então, o que é de valor que esse produto traz? Qual é o valor desse produto? Não é a área de TI que vai especificar o valor do produto que ela entrega para a área de negócio. É a área de negócio, a área demandante, é o cliente que diz, que enxerga e que define o que é valor naquele produto. Né? Então, com isso, uma outra metodologia é a entrega daquilo que é demandado. Então, a área de TI agora vai entregar o que de fato é demandado pela área de negócio, né, os conceitos aí que traz a metodologia Lean. Voltando um pouco, né, chamando a atenção, né, nesses pontos aí, características dessa metodologia de DevOps, né, eu ia citar a questão da cultura, a mudança da cultura e o envolvimento das pessoas, né, nessa nova cultura. Então, isso trouxe uma mudança, né, várias empresas, os profissionais da área aderindo metodologias ágeis e as pessoas se capacitando para atender a essa nova cultura, essa nova forma de operar a TI dentro das organizações. E aí é o passo em que eu vejo que nós perdemos como comunidade uma chance, né, importante de trazer a segurança
né, para essa nova metodologia, colocando a segurança como um pilar dentro dessa nova metodologia, dessa nova proposta de integração e de desenvolvimento e de entrega de produtos e serviços. Não que o DevOps não implemente segurança, não que o DevOps não traga segurança, mas a segurança no DevOps, ela permaneceu como algo acessório, né? Não como um pilar essencial da nova metodologia, ou seja, do DevOps, da proposta que se traz, né? Nós vamos ver algumas evidências disso e com base também naquilo que nós temos visto no mercado, nas empresas, enfim, nesse cenário atual que nós temos vivido aí com relação à segurança e às aplicações e os incidentes, e, enfim. Então, eu acho que nesse momento, né, como comunidade, nós perdemos o bonde, perdemos uma chance, um momento muito importante para trazer a segurança como um pilar de uma metodologia que está sendo aí adotada em larga escala, né, pelas organizações, pelos próprios profissionais. Você vê as organizações capacitando as suas equipes, você vê as pessoas, né, tomando iniciativa também para se capacitar justamente para poder atender a essa nova demanda de mercado, né, trazendo aí diversas metodologias ágeis, né, Scrum, enfim, para se tornar e atender a essa demanda. Quando nós vemos que isso não aconteceu com relação a especificamente segurança, né? Então foi um momento em que, como comunidade de TI, eu acho que nós estamos aí perdendo o bonde. Como eu disse, não que DevOps não implemente nada de segurança. Não é esse o fato. DevOps implementa. O que é que nós temos visto no mercado? Claro que nós temos diferença, isso depende também da cultura, né, de organização para organização. Nós sabemos que nós temos organização que tem, né, uma maturidade maior em segurança da informação, tem outras que têm uma maturidade um pouco ainda menor, né, em segurança da informação, mas nós não estamos falando aqui de vivência de organização para organização, nós estamos falando do modelo, né, do modelo DevOps, o que traz esse modelo, porque ele, né, com o DevOps ele trouxe a capacidade de colocar, de propor para as organizações novas formas, nova metodologia, nova cultura. Então, se ele traz isso, né, integrado, ou seja, se isso é um pilar do que ele propõe, então mesmo aquelas organizações que não têm ainda uma maturidade tão grande em segurança da informação, na adoção da nova metodologia, naturalmente iriam aumentar o seu nível, né, de maturidade em segurança, né? Esse é o foco aqui. Então, sim, o DevOps implementa. Nós vemos, em muitos casos, nós temos as avaliações, né, as análises de código estático, no momento em que isso é colocado em uma esteira, antes de subir para o ambiente de produção, você tem lá, nós falamos das ferramentas e da automatização, então nós temos diversas ferramentas hoje, inclusive ferramentas open source que conseguem se integrar aí às esteiras de desenvolvimento para análise do código, antes desse código subir para produção, que é o caso aí da técnica chamada de SAST, ou conhecida como caixa branca, que é a análise estática do código. Você integra isso daí, antes de subir, passou na esteira, no momento lá na fase de teste, a ferramenta ela faz a análise e busca dentro do código alguma vulnerabilidade conhecida para então alarmar e essa vulnerabilidade ser corrigida. Em alguns outros cenários, né, não em todos, ao menos aquilo que nós temos visto no mercado, né, outras empresas ainda implementam também o teste, né, de DAST, ou seja, o teste dinâmico, que é conhecido como caixa preta, que agora você já testa a aplicação, né? Depois que essa aplicação já sobe ali para o ambiente de homologação, ou se no ambiente de teste da organização ele já tem um ambiente apartado, todo representando ali o ambiente de produção, né? Então já consegue ali testar outros fatores da arquitetura. Então você deixa de testar apenas o código, como é na análise estática. Então agora você já vai para uma análise dinâmica ou de caixa preta, quando aquela aplicação já foi feita ao deployment, então você já testa ali toda a arquitetura que está envolvida, o servidor de aplicação, né, que suporta aquela aplicação. Então, o sistema operacional que está suportando aquele servidor de aplicação. Então, você já testa ali mais componentes, uma infraestrutura maior para tentar achar, né, outras falhas de segurança naquela aplicação e, eventualmente, antes de você sair com ela para a produção, realizar a correção dela.
Então, assim, basicamente o que nós temos visto no mercado, né, é muito a utilização dessas duas técnicas, né, principalmente a de análise estática integrada a uma esteira aí de desenvolvimento relacionada a metodologias ágeis aí, como nós temos, por exemplo, o SonarCube, né, que é muito utilizado, né, uma ferramenta open source que pode se integra aí a maioria dos serviços relacionados a DevOps, né, como da própria Microsoft, por exemplo, apesar de ser uma ferramenta open source. Então, quem desenvolve aí, ainda que seja em uma plataforma .NET, consegue no TFS, né, o servidor lá de publicações da Microsoft, integrar para que esses testes sejam automatizados. Em outras, nós temos os testes de caixa preta, que em alguns cenários, em algumas organizações, né, elas ficam ali ainda na equipe de teste, em outras ela já pode passar para uma equipe de segurança, depende muito da estrutura, né, de cada organização. Mas você ver segurança, pensar segurança na metodologia de desenvolvimento, né, na verdade, na metodologia do ciclo de vida da aplicação. Você testar o código, né, de maneira estática, ou você testar também ele com uma análise dinâmica, né, será que de fato isso é você trazer segurança para a metodologia, ou isso é apenas um passo acessório? Né? Porque outros testes já são feitos. Na metodologia de engenharia de software nós já fazemos, né, questões dos testes funcionais, teste de integração, teste de capacidade. Então, será que isso, de fato, né, é seguro? Quando nós trazemos aí para um olhar de segurança como um pilar, segurança como um requisito, né? Nós temos requisitos funcionais, não funcionais, e segurança ser um requisito à parte, independente, né? Então, talvez isso não seja suficientemente seguro nessa visão e na importância que tem segurança hoje para as aplicações, né? E para o negócio. Então, isso nós vemos no dia a dia nas notícias, né? Então, uma outra questão relacionada à metodologia ágil, a questão do DevOps, é a utilização de containers, né? De pacotes prontos, justamente para disponibilizar de maneira ágil, de maneira, né, rápida, integrada, essas soluções, essas aplicações. O Docker é muito utilizado. Nós vemos que o cybercrime ele também tem visto isso, obviamente. Então, se isso é uma tendência, se isso está muito em uso, o cybercrime ele vai migrar também para essa área. E aí nós temos diversos casos aí, né, de pacotes de imagens Docker que são publicadas aí com vulnerabilidade críticas, ao menos uma vulnerabilidade crítica de mais de 4 milhões aí de imagens, e algumas não são apenas vulnerabilidades, são de fato backdoors, né? São de fato aí códigos maliciosos inseridos nas aplicações que são disponibilizadas. Por quê? Porque muitas organizações, por não possuírem essa cultura e pelo DevOps não trazer isso, né, ao menos ao nosso entendimento, como um pilar essencial da metodologia, elas muitas vezes não testam essas imagens, esses pacotes que elas baixam prontas, os chamados lá, né, os códigos pré-fabricados. Então, apenas o desenvolvedor, pela facilidade, ele baixa da comunidade, né, executa isso, integra isso no seu ambiente e acaba que essas imagens e esses pacotes, APIs, enfim, podem estar aí trazendo já inserido nele códigos maliciosos ou conter vulnerabilidades críticas aí nesses pacotes. Então, nessa visão, né, o DevSecOps ele difere do DevOps, são metodologias diferentes. Então, né, o DevSecOps ele traz entre o desenvolvimento e a sustentação, né, a operação, ele traz a camada de segurança. Agora, não como um item acessório, mas como um pilar da metodologia, né? Então, a gente sabe muitas vezes que o cronograma aperta no momento do desenvolvimento, né, a entrega chega ao prazo, isso tem que adiantar, e muitas vezes, em muitas organizações, o que nós temos visto no mercado é que os pontos, né, os requisitos de segurança acabam não sendo totalmente atendido devido ao fato de a metodologia não trazer isso como um pilar essencial. Então, já vamos subir aqui para a produção e depois a gente sai com uma versão, né, corretiva, porque tem ali o prazo, o cronograma venceu. Então, a gente precisa evoluir para trazer a segurança para dentro da metodologia. Então, enquanto DevOps, né, ele traz a segurança, porém não com foco, porque o foco dele são as melhores práticas, né, as mais eficientes no sentido de desenvolvimento de software, de integração
com a sustentação, com a área de operação, né, infraestrutura. O DevSecOps não, ali a visão de que ele é essencial para a metodologia de desenvolvimento e de todo o ciclo de vida do software. E aí, um outro ponto que nós enxergamos isso no mercado é justamente aquela parte da mudança de cultura, né, e do envolvimento das pessoas. Então, essa metodologia ela trouxe para as organizações, nós vemos, né, temos percebido isso bastante, então muitas organizações, né, capacitando os seus times de desenvolvimento, o seu time de infraestrutura para lidar agora aí com as imagens, nós vimos com o Docker, por exemplo, né, as equipes de desenvolvimento para fazer, agregar conhecimento, tendo cursos aí mais diversificados de metodologias ágeis, você vê as pessoas por iniciativa própria para atender a demanda do mercado, também se capacitando nessas novas técnicas, nessas novas metodologias, mas você não vê, por exemplo, né, desenvolvedores se capacitando nessa mesma escala em relação à segurança. Então, se a gente pensar, por exemplo, aí numa questão da OASP, eu não sei quantos aqui conhecem o projeto, né, mas se a gente pensar, por exemplo, de que aquelas ferramentas, né, que estão lá como premissa lá da metodologia de DevOps para a automatização do processo e que muitas vezes implementam ali aqueles testes de caixa branca, de caixa preta, né, os testes estáticos e dinâmicos, eles se baseiam, eu arriscaria dizer aqui, inclusive, que todas as ferramentas, né, desse tipo de teste de análise de vulnerabilidade se baseiam no Top Team da OASP. Então, a OASP, que é um projeto, né, open, um projeto aberto aí, comunitário, que voltado para a segurança, né, das aplicações web, né, trazendo aí para os desenvolvedores as melhores práticas, trazendo aí requisitos de segurança, você tem pontos, né, áreas específicas como a segurança para APIs, que é algo que tá muito em uso no momento devido à necessidade de integração entre as plataformas e as soluções, ferramentas, né? Ele traz aí um relatório de quais são as vulnerabilidades mais exploradas no mundo para as aplicações web e dando, né, trazendo também no seu relatório como mitigar essas aplicações no momento do desenvolvimento. Então, é um projeto voltado para os desenvolvedores que você não vê, né, nessa metodologia DevOps, não está vendo aí, né, nesse movimento do mercado, a capacitação dos desenvolvedores para essa área, né? Então, por conta disso, nós percebemos a falta do pilar de segurança como essencial nessa metodologia, né? Então, os desenvolvedores, a área de infraestrutura está se capacitando agora, coisas novas estão vindo, as áreas estão se capacitando, as empresas estão investindo em capacitação da equipe e perdemos esse bonde, né? Perdemos o time, passou o time, perdemos esse momento de dizer, olha, é necessário também a equipe para essa nova metodologia que está chegando se capacitar em segurança. Né? São muito poucos os desenvolvedores que seguem, que conhecem, que acompanham algo que é voltado para ele e tão importante no cenário e na comunidade de segurança e de desenvolvimento de software que é, né, a OASP. Então ele vai muito além daqueles testes iniciais, né? A necessidade de um scan de vulnerabilidade automatizado também para você ver os ativos de infraestrutura, por exemplo, né? Você tem controle de versão e gestão do legado, né? A análise de código pré-fabricado, que nós falamos lá da questão lá dos Docker, das imagens Docker que nós vimos aí nas reportagens, né? Então, é segurança desde o mapeamento dos requisitos, desde quando você está levantando os requisitos do software, quando você está iniciando o projeto, interagindo com a área de negócio, a área demandante, até a sustentação desse software na área de infraestrutura para manter aqueles servidores, o servidor de aplicação, o sistema operacional e todas as ferramentas e arcabouço de segurança que vai dar sustentabilidade para aquele software se manter seguro após a sua entrega, porque a segurança e o ciclo de vida de desenvolvimento do software, ele não termina quando ele faz o deploy em produção. Né? Ele termina uma etapa e começa uma outra etapa, que é a etapa de sustentação daquela aplicação. Então, já vemos aí, né, que nós temos uma necessidade de mercado, pelo menos nós enxergamos assim, da necessidade de evolução da metodologia, né, de DevOps para DevSecOps.
E aí nós estamos até aqui falando em melhores práticas, estamos falando aqui, né, em conceitos, né, de visões, né, de melhor prática de desenvolvimento, de manutenção e de segurança de software. Mas aí vem a LGPD, né? Então surge a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos falar um pouco aqui só para alinhar aí o entendimento de todos, o que vem a ser a LGPD. Então ela vem para justamente fortalecer isso que nós tratamos até aqui, né? Que é a necessidade de segurança, né, no desenvolvimento e na manutenção do software. Então, o que vem a ser a LGPD? Né? A Lei 13.709, que ela foi aí criada em 2018, entrou em vigor no final do ano passado, e ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. Né? Então, o intuito dessa lei, o objetivo dessa lei é proteger os direitos fundamentais e de liberdade e a privacidade, né, dos titulares dos dados. É fazer, né, retornar ao titular do dado o poder de decisão, né, sobre os seus dados, independente da empresa que esteja de posse naquele momento deles. Né? Então, a ideia aqui vai ser trazer alguns pontos da lei. Na verdade, toda a lei ela implica em TI, já que, né, TI é um grande processador, custodiante e trata, né, dados pessoais. Então, as massas de dados, as nossas bases de dados, nossos sistemas, né, mineração de dados, enfim. Então, TI está, né, grandemente relacionada a essa lei. Então, TI, na verdade, ela está referenciada em toda a lei, mas a ideia aqui, como a lei é muito extensa, né, como nós havíamos dito, o tema é extenso, a ideia é trazer alguns artigos da lei que são mais diretamente, né, impactantes na questão do desenvolvimento e do ciclo de vida do software e na área de TI como um todo. E aí, para iniciar, né, é importante a gente definir o que é que a lei traz como definição de tratamento. Então, o tratamento, né, vem o artigo 5 da lei, que diz que tratamento é toda a operação que você faz com o dado pessoal, né? Desde a sua coleta, seja a produção, a recepção, o acesso, isso é muito importante, né? Apenas o fato de você acessar um dado pessoal é um tratamento de dado, a gente vai falar sobre isso um pouco à frente, e aí passando por todo o ciclo de vida do dado, né? O armazenamento, a eliminação, né? A difusão, extração, transferência, enfim. Então, a lei ela, né, tentou aí abarcar todas as possibilidades, tentando ser de fato exaustiva para dizer o que é o tratamento, que agora nós vamos referenciar na lei, é tudo o que você pode fazer com um dado pessoal. É importante a gente ter aí essa definição em mente. E aí nós vamos para o artigo 18, que trata aí dos direitos, né, do titular de dado. Então, o titular ele tem diversos direitos lá, nós não vamos falar de todos os direitos, né, mas alguns aqui em específico. Então, um exemplo no artigo 18 que diz sobre os direitos, né, o titular tem o direito de obter do controlador, o controlador é aquele quem está de posse dos dados, né, do cidadão, do titular do dado, em relação a esses dados, né, tratados por ele a qualquer momento mediante requisição, ou seja, o titular do dado, a qualquer momento, mediante solicitação para o controlador, para aquela empresa que está de posse dos dados, ele tem o direito, por exemplo, de eliminação, é o que nós chamamos de direito ao esquecimento. Então, aí o inciso 6 diz eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, ou seja, em algum momento ele deu o consentimento para aquele dado ser tratado, mas ele tem o direito de revogar esse consentimento e dizer, olha, eu quero que você esqueça os meus dados, né? Elimine os meus dados pessoais que você tem. Exceto, claro, em algumas hipóteses que estão previstas lá no artigo 16, que, para a exemplificação, né, o controlador, ou seja, a empresa, ela pode estar com esses dados para atendimento a alguma outra lei. Né? Então, naquele momento, o titular do dado, por força de uma outra lei que a empresa é obrigada a cumprir, ele não pode eliminar aqueles dados. Salvo essas situações, né, o titular do dado ele tem o direito à eliminação. O que é que isso impacta, então, na questão diretamente de software? Veja, então agora nós temos que pensar o desenvolvimento das nossas aplicações desde o momento da sua concepção, do desenho, né, da arquitetura do meu software, por exemplo, pensando na integração desse software, né, da relação daquele dado pessoal na minha base de dados. Como, por exemplo,
como é que eu vou referenciar esse dado na minha base, como é que está a estrutura, o desenho do meu banco de dados, será que isso é uma chave primária? Será que eu vou botar agora o CPF como uma chave primária? Será que ele vai ser uma chave estrangeira que vai ter um relacionamento externo com uma outra aplicação? Então, eu tenho que prever que isso tende a depender de quanto seja acoplado isso daí, nas integrações que eu tenha nos meus sistemas e na interligação, e essa chave seja um quesito, né, de chave primária, por exemplo, na minha base de dados. Se o titular ele solicitar a eliminação daqueles dados, eu posso estar impactando na minha outra aplicação, a depender do desenho que eu faça nela. Porque eu vou ter que eliminar aquele dado, que eventualmente é uma chave primária, e talvez em algum relacionamento aí nas minhas tabelas eu cause um erro no meu sistema, da forma como ele foi desenvolvido. Então, agora eu tenho que pensar, né, desde o momento da concepção, por exemplo, nesse sentido. Ele tem também o direito, traz aí o inciso 8, da informação sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento e sobre as consequências dessa negativa. Aqui eu trouxe, só para fazer aí uma observação desses avisos de cookies que nós temos visto bastante nos sites. Eu acho que vocês já devem ter percebido, se acessam agora o site traz aí a informação de que ele faz o uso de cookies, e aí tem a grande maioria deles tem simplesmente dizendo lá, ok, né? Eu concordo, ou eu entendi, e dá o aceite. Aquilo não tem validade para a lei, né? Porque a lei é bem clara aqui no seu artigo 18, no inciso 8, que há a necessidade de disponibilizar para o titular do dado a possibilidade de ele não fornecer o consentimento. Aí você diz, mas tem, Elmo, né? Ele pode ali negar. Só que tem que estar explícito, explicativo para esse titular quais são as consequências dessa negativa. E o que nós temos visto na maioria desses sites, né, é apenas o sim ou não, né? Alguns nem têm o não, é apenas lá o entendi, o eu concordo, o eu aceito, e ele continua utilizando ali o site, sabendo que aqueles cookies podem estar ali coletando informações sobre o endereço IP, sobre o comportamento dele no site, etc. Então, isso não atende à legislação, é uma outra forma que precisa ser pensada. Aí, seguindo nessa questão de artigos que impactam diretamente, o artigo 46, né, ele diz que os agentes de tratamento, sejam lá o operador e o controlador, seja a organização, a empresa, elas precisam adotar medidas de segurança técnicas e administrativas, então os técnicas estão diretamente relacionados, aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizado, de situações acidentais ou ilícitas, de destruição, de perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento inadequado e ilícito. Então, agora, né, é claro que passa a uma responsabilidade no desenvolvimento, né, pelas organizações, quando eles estão aí desenvolvendo softwares que tratam dados pessoais, de adotar essas medidas de segurança que sejam aptas a prevenir, né, esses usos inadequado ou ilícito. Né? E aí traz aí o parágrafo 2º, dizendo as medidas de que trata o caput deste artigo deverão ser observadas desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução. Então, volta lá o que nós tínhamos, né, falado inicialmente sobre todo o ciclo de vida do software. Então, eu tenho que pensar em segurança nessas medidas, né, adotar medidas de segurança que desde a fase da concepção, quando ainda está lá se estruturando o software, fazendo o mapeamento dos requisitos, fazendo como vai ser o ambiente tecnológico daquilo, como vai ser atendido, de que forma, de que linguagem, como vai ser a arquitetura dele, enfim, até a fase da sua execução, ou seja, depois que, no exemplo de uma aplicação, quando ela vai para um ambiente de produção e começa de fato a ser utilizada pelos clientes ou pelos usuários. Isso tem que ser pensado, então, em todo o ciclo de vida do software, é o que traz aí o artigo 46 da lei, né? Seguindo ainda no artigo 47, né, fala sobre os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa. Então, os agentes de tratamento, de novo, são aqueles, né, o operador, o controlador, ou seja, é a organização responsável pelo tratamento daqueles dados, ou qualquer outra pessoa, e aí nós podemos entender, inclusive os desenvolvedores, né, que intervenha em uma das fases do tratamento, obriga-se a garantir a segurança da informação prevista nesta lei em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término, ou seja, mesmo após os dados serem incluídos, ou seja, excluir os dados de maneira segura. E essa parte
intervenha em uma das fases do tratamento, então a gente pode aí chegar ao momento da manutenção do software, né? Então o software pode ter surgido lá com todos aqueles requisitos para atender as medidas de segurança, mas temos que ter em vista que no momento de uma manutenção, seja uma manutenção corretiva, seja uma manutenção evolutiva daquele produto, daquele software, ele é obrigado, né, obriga-se a garantir a segurança da informação prevista ali. Então, todos os que estão envolvidos nessas fases do tratamento precisam manter a segurança. O artigo 49 fala, né, os sistemas utilizados, veja como é bem direto, né, focado nos sistemas, não tem mais para onde, né, ter entendimento dúbio, nada disso. Então, os sistemas utilizados para o tratamento dos dados pessoais, e a gente lembra aqui, né, os conceitos iniciais que nós vimos acerca do tratamento, é qualquer ato que você faça com um dado pessoal. Então, os sistemas utilizados para tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender os requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e os princípios gerais previstos nesta lei e as demais normas regulamentares. Ou seja, veja que a lei traz uma obrigação, né, direta, explícita para os sistemas informatizados, para os sistemas que tratam dados pessoais, com a obrigação de atender aos requisitos dessa lei e às melhores práticas aí de segurança e de governança. Aí nós vamos para aquela questão, e se não for atendido? E se a empresa não implementar dessa forma? Se a organização não trouxer, né, nas suas aplicações, nos seus produtos, aquilo que trata essa lei? Quais as consequências? Né? Diversas. Nós podemos iniciar aí pelas questões das sanções pecuniárias. Então, são sanções aí pecuniárias de altíssimo valor, né? Então, ele traz aí no artigo 52, os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nesta lei, ficam sujeitos às seguintes sanções. Essas são sanções administrativas que podem ser aplicadas pela autoridade nacional, né, a ANPD. Então, multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, no seu último exercício, excluídos os tributos, né, limitada no total de 50 milhões de reais. Né? Então, esses 2% limitado até 50 milhões de reais por infração, por incidente. Né? Então, as multas podem ser altíssimas aí. Observe que isso são as pessoas jurídicas de direito privado, isso não cabe às organizações públicas. Né? As organizações públicas não estão sujeitas às sanções pecuniárias, mas existem outras sanções. Então, ainda na sanção pecuniária, nós temos a multa diária, observado também o limite que se refere ao inciso aí 2. Né? Acabou desconfigurando um pouco aqui o slide, como eu havia dito, mas aí está relacionado ao artigo 2, que é 50 milhões de reais por dia, limitando-se a 50 milhões de reais de multa diária, caso não sejam atendidos aí os requisitos dessa lei, no caso de um incidente. Né? Mas nós temos outras sanções, e essas outras sanções se aplicam também ao poder público, então se aplicam aos órgãos, né, entidades do poder público, seja ele de qualquer esfera, né, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, que seria, inclusive, em muitos casos, porque a multa pecuniária, a sanção pecuniária, ela assusta, né? Está falando ali de valores monetários. Mas observe que essas outras sanções podem ter um impacto muito maior na organização. Então, imagine que um Facebook da vida, ele tem caixa para pagar 50 milhões, né, de reais em multa aqui no Brasil, se fosse o caso. Mas a outras sanções falam, inclusive, do bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização. Então, você bloquear, ou seja, a empresa pode deixar de conseguir operar, né, de fazer a sua função fim. Então, isso pode muitas vezes ser mais danoso para a organização, porque ela para de funcionar. Ainda que ela tenha o valor da multa para pagar, ela não vai poder operar, né? Aí o inciso 11, 7, desculpe, traz ainda uma sanção muito mais grave, que é a eliminação daqueles dados pessoais a que se refere a infração. Então, de fato, a empresa para de operar com aquela base de dados. Né? Ainda tem aí a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados por 6 meses, prorrogável pelo igual período até a regularização da atividade de tratamento, a suspensão desse exercício também por 6 meses, mas que pode ser prorrogável por igual período até que se resolva aquele incidente ou aquela falha que ele esteja infringindo algum dos artigos. Né? Então, observe que são aí umas sanções muito rígidas que a lei traz, com um peso
diretamente voltado aí para a área de TI, fazendo com que agora todas aquelas questões que nós vimos no início, de melhor prática, de que o DevOps, né, trazer aí, evoluir para um DevSecOps, né, trazendo a segurança como um pilar e como um requisito ali de alto destaque, não como algo acessório, deixou de ser boa prática de mercado, deixou de ser opcional, deixou de ser algo, por assim dizer, da comunidade de segurança tentando implementar aí, né, as melhores práticas de desenvolvimento e sustentação de um software e passou agora a ser uma obrigatoriedade legal. Nós estamos falando de uma lei, e uma lei que exige explicitamente a necessidade de se implementar segurança nos produtos e serviços, nos sistemas que tratam aí dados pessoais, como nós podemos acompanhar. Então, agora não é mais opcional, não é mais questão de boa prática, de metodologia, é atendimento a uma lei específica que impacta e que traz aí sanções, né, muito duras, tanto no ponto de vista pecuniário, mas também naquela de operação e continuidade do negócio de uma organização, inclusive do setor público, né? Porque, como eu disse, as sanções não pecuniárias, elas são cabíveis, né? Isso está claro na lei, são cabíveis ao setor público, né? Então, o setor público não está isento, ele não está à parte da lei, o setor público também está sujeito à lei, né? Só não as multas, as sanções pecuniárias. Então, nós vemos aí que essa é a relação da questão da LGPD com o DevOps, em que há a intenção de que se transforme em DevSecOps, agora não mais por uma opção, mas por necessidade, ainda que a terminologia utilizada não seja essa, o mercado pode continuar utilizando aí, seguir com o DevOps, mas agora o DevOps, por obrigação legal, terá que implementar segurança, então poderíamos dizer aí que passando, ainda que não na terminologia, a ser um DevSecOps. E tudo isso, essa integração, né, esse impacto que a Lei Geral de Proteção de Dados traz para a metodologia DevOps, traz aí, culmina no que o mercado tem chamado aí do Privacy by Design, que é agora, desde o design do produto serviço, né, leia-se aqui no nosso caso a aplicação, estamos falando de DevOps, né, a prevenção, né, ou seja, trazer questões de privacidade relacionado ao ciclo de vida do dado, agora estou falando do dado, né, que é o objeto da lei. Então, desde o seu design, ele primar aquele produto, aquela aplicação, pela privacidade dos dados referente aos titulares que ele está coletando, que ele está tratando dados. Então, ele traz aí princípios nessa metodologia, ou seja, nesse conceito de privacy by design, por exemplo, de prevenção. Então, isso não vai cuidar de incidentes. No design da aplicação, você já pensar nas questões de privacidade. Então, ser preventivo, né? Ter a privacidade no design. Então, o titular ele terá o controle para alterar as configurações relacionadas ao padrão de privacidade, de dizer o que ele quer compartilhar, o que ele quer ali fornecer ou não. Né, trazendo também a questão da funcionalidade completa, ou seja, eu preciso disponibilizar para o titular as funcionalidades da minha aplicação, do meu sistema, de maneira completa, atendendo às premissas de privacidade desde o seu design. Então, o produto ele deve ser plenamente utilizável, né, mesmo com as questões de privacidade configuradas em prol aí do titular do dado, que com segurança ponta a ponta, ou seja, eu tenho que proteger o dado durante todo o seu ciclo de vida, a coleta, o tratamento, o compartilhamento, a difusão, a comunicação desse dado e a sua eliminação, se a gente pensar aqui, por exemplo, no direito lá do titular do dado de esquecimento, né? Ele tem o direito de pedir aí a eliminação dos seus dados e essa eliminação tem que ser também de forma segura, então é segurança ponta a ponta. E, por fim, né, um outro princípio aí do Privacy by Design é a questão da visibilidade e transparência. A empresa ela precisa, de fato, cumprir aquilo que ela está prometendo na sua política de privacidade para o usuário. Então, você é uma outra obrigação legal, né, disponibilizar a política de privacidade para que o titular do dado ele tenha conhecimento de como os dados dele são tratados, compartilhados, enfim. Então, a empresa, obviamente, precisa comprovar e precisa atender, de fato, nesse momento de transparência, da visibilidade para o titular do dado, que ela de fato cumpre aquela política de privacidade dela. E no conceito de Privacy by Design vem um outro conceito de mercado
né, relacionado a as questões das leis, aí nós estamos falando da LGPD, que é o Privacy by Default, né, é bem interligado, mas que diz no final que por default, as aplicações precisam implementar privacidade. Então, agora, todas as opções de privacidade precisam vir ativas. Eu não preciso de uma ação do usuário para que ele aumente a privacidade em relação aos dados dele naquela aplicação. Não, isso já tem que vir default. Se ele quiser abrir mão de algo, se ele quiser, né, compartilhar mais, por assim dizer, dar mais visibilidade aos seus dados, aí ele precisa tomar uma ação. Então, é o inverso do que nós temos na nossa cultura atualmente. Então, um outro ponto é o menos é mais, né, no conceito para atender a um outro propósito da lei. Nós não trouxemos aqui no artigo, como eu disse, né, a lei é bastante ampla, mas ela traz aí o conceito de que da finalidade, que só deve ser coletado e só deve ser tratado o dado essencialmente necessário para a disponibilização daquele produto ou serviço para o titular do dado. Então, é o que nós chamamos de menos é mais. Quanto menos dado for coletado aí dos titulares, né, mais privacidade e mais atendimento à lei nós vamos ter. Né? A questão da finalidade do tratamento, como eu disse, ou seja, o usuário deverá ser informado sobre quais dados pessoais estão sendo coletados e para qual o propósito, por que eu estou coletando. Então, aquela história de fazer um cadastro e pedir o nome do papagaio, do cachorro, da avó e tudo mais, né? Todos os seus documentos, isso não existe mais, né? É proibido pela lei, deve ser coletado apenas aquilo que seja necessário para entregar o produto ou serviço. E como eu havia dito, a privacidade por padrão, né? Não tem mais aquilo de você ter que entrar para mudar os critérios de privacidade na aplicação para ter mais privacidade. É o inverso. Está tudo lá no maior nível de privacidade possível. Um exemplo simples, né? Por exemplo, só você ver os seus dados, a aplicação não é compartilhada com mais nenhum outro usuário da plataforma, apenas um exemplo. E se você quiser compartilhar os seus dados com mais usuários de uma plataforma qualquer, aí você tem que tomar ação de configurar isso compartilhando os dados, mas por default ele vai vir, né, desabilitado, trazendo a privacidade para você. Então aí nós vemos a questão da integração da LGPD com a metodologia DevOps, né, que traz agora uma necessidade legal de se implementar segurança como um pilar essencial, como um requisito legal de aplicação, numa mudança de cultura. Então, daquela mudança de cultura que nós não conseguimos, pelo menos, né, na minha visão, na visão aí da comunidade de segurança, não conseguimos implementar quando veio o DevOps, que deveria ser DevSecOps, a lei veio forçar isso daí. Deixou de ser agora, né, algo de melhor prática para ser atendimento a uma lei. Então, agora todo o processo de desenvolvimento e sustentação de software precisa ser pensado, desenhado e mantido à luz de uma legislação que nos obriga a implementar segurança e privacidade no nosso dia a dia em TI. Então, a TI está altamente impactada com isso, sem possibilidade de escolha, né? E agora com a necessidade de mudar o seu mindset aí para que toda a aplicação precisa ser feita, desenvolvida, sustentada, mantida de maneira segura, né? Então, era isso, né? Como eu disse, assim, o tema é muito extenso, né? O tempo é curto, né? São temas, a gente podia passar aqui uma tarde falando de DevOps, podíamos passar uma tarde falando da evolução do DevOps para DevSecOps, poderíamos passar uma tarde falando de LGPD, que é uma lei muito extensa e que tem vários impactos. Nós focamos apenas aqui a questão da LGPD no desenvolvimento e na sustentação do software, né, da infraestrutura que dá suporte a isso. Algumas referências que eu utilizei para montar esse material, né? Então, é isso. Eu espero que tenha sido aí proveitoso para todos, tenha conseguido passar para vocês a ideia e a importância da segurança, né? No questão do desenvolvimento, na cultura aí DevOps e na necessidade disso, além de ser melhor prática, uma obrigação legal. Eu agradeço o tempo de todos aí, agradeço mais uma vez o convite ao Pop Bahia, né, na pessoa de Bonfim, e abro aqui, Bonfim, para respostas aí, caso alguém tenha alguma consideração, dúvidas, estamos à disposição. Elmo, muitíssimo obrigado. A apresentação superou as minhas expectativas, né? Foi muito boa realmente. E agora vamos abrir aí para o público, né? A gente está aí com grande quantidade de pessoas até agora
aí na transmissão, né, no evento. Então, pessoal, se tiverem dúvidas, no chat eu não observei nenhuma pergunta, mas se alguém tiver alguma questão agora, a gente pode aí pedir para que vocês abram o microfone, né, e façam pergunta, naturalmente um de cada vez. Temos questões, pessoal, para o Elmo? Se não quiser fazer no microfone, pode colocar também no chat, que Elmo lê aqui e pode comentar. A Adriana está comentando que tem a do Fábio. Elmo, você quer ler a questão aí do Fábio e comentar? Tá logo aí no finalzinho. Deixa eu tentar. A quarta do final para o início. Fábio Costa do Pop Bahia, não é isso? Isso. Pronto, deixa eu ver aqui, porque a idade pega também, viu, Bofim? Vamos lá. Você quer que eu leia? Né? Quero, por favor. Meu óculos não está aqui comigo. Você não botou o óculos? Está escondendo a sua idade, meu filho? Tá nisso. Vamos lá. O Fábio Costa comentou, né? O cargo de Site Readability Engineer está sendo muito requisitado no mercado. Você acredita que esta alta demanda já é um reflexo dessa necessidade de segurança e confiabilidade no desenvolvimento de software, DevOps? Boa pergunta, sim. Acredito, tenho visto isso no mercado, tenho visto uma movimentação, né, no mercado em relação, na verdade, até, Fábio, de uma maneira geral, relacionado à área de segurança, né, seja as equipes, seja para a estruturação, seja para um cargo específico, mas, assim, de forma geral, há equipes de segurança. Há pouco tempo atrás, né, eu lembro no mercado, segurança era a pessoa que tratava do firewall e do antivírus, né, era o que era de segurança ali, na maioria das vezes, inclusive, era a pessoa que também era responsável pela infraestrutura. Não se falava em segurança relacionada a desenvolvimento, por exemplo, né? Ainda está muito aquém do necessário, mas sim, tenho visto aí uma movimentação do mercado, tanto, por um lado, pelos acontecimentos e grandes incidentes que nós temos passado aí, né? A todo momento, né? Vimos passar aí os órgãos do governo bem recentemente aí, o Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, enfim, e aliado a uma lei que agora traz uma obrigação. Então, sim, né, eu acho que isso já é um reflexo, as empresas estão acordando aí na necessidade da implementação, na verdade, da adequação à lei, e eu acho que é um momento propício para o amadurecimento de segurança e oportunidades irão surgir. Espero ter respondido aí a sua dúvida, sua pergunta. Pronto, o Fabião respondeu aí, tá ok. Pessoal, temos mais alguma questão? Estou vendo aí o Gil escrevendo, mais algumas pessoas. Temos mais alguma questão, pessoal? Se não tiver, a gente encerra a nossa sessão de hoje. Tem algumas pessoas ainda escrevendo aí no chat, né? Pronto, o Gil Cristiano fez uma questão aí. Acho que o elo mais fraco quando as possibilidades do vazamento de dados estejam do lado do cliente. Essa é a minha visão. Essa minha visão tem sentido? Procede? Veja, quando a gente trata do lado do cliente, sim, depende muito do cenário. Nós sabemos que, de fato, assim, segurança ela vai se dar entre tecnologia, processos e pessoas, né, nesse tríade. E pessoas, né, sempre vai ser o elo mais fraco dessa cadeia. Então, se a gente pensar pessoas, cliente como pessoas, muitas vezes sim, né, continua sendo um elo mais fraco, há uma necessidade ainda de conscientização em relação à segurança da informação também para as pessoas, não somente no âmbito organizacional, né, mas também para a questão da privacidade. Veja que a própria lei demanda uma mudança de comportamento e de cultura das pessoas. Veja que ela trata, na verdade, o titular do dado. Então, a lei ela é voltada para atendimento, né, para salvaguardar a privacidade do titular. Então, se nós pensarmos, caso o titular não mude, né, a sua cultura, não mude o seu comportamento. Eu não me importo se o Facebook vende minhas informações ou não, eu não me importo se uma determinada empresa viola as minhas privacidades. Então, a lei não vai surtir efeito, porque, né, se o titular do dado ele não muda a sua cultura e passa a cobrar dessas empresas uma postura
né, mais assertiva em relação à privacidade, em relação à segurança, muito pouco pode ser feito. Claro que tem as entidades, né, de direito público, como o Ministério Público e demais entidades, elas podem entrar com ações, né, à luz da lei, mas o principal é a mudança de cultura das pessoas. E nesse sentido, sim, né, se a gente pensar as pessoas como clientes, também vai continuar sendo um elo mais fraco. Agora, um ponto importante que a lei traz nisso daí, né, tem um artigo falando especificamente disso, apesar de não ter destacado na apresentação, porque isso é muito grande a lei, mas observe que a lei traz que o ônus da prova é do controlador, ou seja, da empresa. Então, isso está bem claro na lei. O juiz ele pode inverter o ônus da prova para o controlador. Então, não é o titular que precisa comprovar, por exemplo, que ele está utilizando os dados de forma, né, ilícita, que ele não deu consentimento, enfim, que houve um vazamento. É o controlador, leia-se a empresa ou o órgão público, que tem que comprovar que não houve aquilo. Então, ainda que seja o elo mais fraco o cliente, as organizações que estão fornecendo o serviço ou produto precisam estar atentos a essas questões e se cercar de todo o arcabouço necessário para poder se proteger contra eventuais ações, por exemplo. Tem uma pergunta de Kleber aí, né? Isso, o Kleber Rios, lá do IF Baiano. O DPO dentro das organizações é de responsabilidade da área de TI ou jurídica? Boa pergunta, né? Quando o Kleber fala aí o DPO, é um nome que o mercado tá trazendo aí, que a lei se refere como um encarregado de proteção de dados, né? Então a LGPD ela traz aí a terminologia de encarregado de proteção de dados e que o mercado está utilizando o DPO porque a LGPD foi um ponto até que eu não trouxe, não tratei aqui, ela é derivada, né, bastante do regulamento europeu, da GDPR. Na GDPR fala lá, né, traz a questão do DPO, né, do Data Protection Officer. Então, aí é uma pergunta boa, esse DPO dentro das organizações é de responsabilidade, né, da área de TI ou jurídica? Veja, na verdade, a lei ela não traz nenhum requisito para o encarregado de dados. Né? Então, ela não traz nenhum pré-requisito. As organizações é que vão se identificar qual o melhor perfil. É um consenso da necessidade de ser uma pessoa com um conhecimento múltiplo em várias disciplinas diferentes, porque a lei ela é muito abrangente, né? Então ele tem que ter algum conhecimento relacionado à tecnologia, ele tem que ter um mínimo de conhecimento ali relacionado a questões jurídicas, até para entendimento e interpretação da lei. Mas observe que o mais importante, na minha visão, é que em uma questão dessa de proteção de dados, você vai ter numa organização um comitê. Então, você tem a pessoa, porque a lei ela exige, né, a nomeação de um encarregado de dados, ela diz, inclusive, que esse encarregado de dados precisa ter os seus dados, né, o seu nome e o contato publicizados, né, preferencialmente no site, no sítio da organização. Então, ele vai ser a pessoa, como diz a lei, qual é uma das funções dele, é quem vai estar intermediando, né, as solicitações dos titulares dos dados e a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, ele vai ser uma interface, né, entre os dados daquela organização, os dados dele que estão de posse da organização e das solicitações ou demandas que a autoridade nacional passar para aquela instituição. Mas, naturalmente, ele vai ter uma equipe de sustentação ali, porque a questão de privacidade de dados numa organização não é TI, ela não é jurídico, né? Ela perpassa todas as áreas. Imagine quantos dados pessoais tem, por exemplo, no setor de RH, né, de uma organização. Então, o que é um outro ponto importante, que assim, a lei não é só para fora, não é só para os dados que eu tenho dos clientes, né? Não é dados apenas de usuários externos. A lei se aplica aos dados pessoais dos funcionários, inclusive, daquela empresa. Né? Eles também são titulares e também são dados pessoais. Então, não tem uma definição. O governo federal, ele saiu com uma instrução normativa, né, recente, através aí da Secretaria, aí, se não estou enganado, de Promoção da Cultura, alguma coisa desse tipo, agora me fugiu qual foi a secretaria, mas saiu com uma instrução normativa que os órgãos da administração direta, né, do Poder Público Federal, o encarregado de dados não pode ser ninguém que esteja lotado na área de tecnologia da informação. Não é que aí houve uma confusão. O Kleber está comentando isso agora, mãe, no chat. Isso. Mas aí, Kleber, foi assim uma questão
do governo federal para a administração direta, os órgãos da administração direta, né, do governo federal. Então, isso, por exemplo, não impacta os órgãos estaduais, não impacta a empresa privada. Foi uma decisão a âmbito daquela instituição, né, governo federal, que o encarregado de dados não pode estar lotado na área de tecnologia. Isso trouxe uma outra confusão, Bonfim e Kleber, de que assim muitos interpretaram inicialmente de que não poderia ser alguém de TI. Não é isso. Se ele não estiver com nenhum cargo em TI, ele pode assumir o cargo de encarregado. Ele só não pode acumular funções. Eu não posso ser um gerente de sistemas, eu não posso ser um gerente de infraestrutura, enfim, eu não posso estar lotado na área de TI e ser o encarregado de dados nesses órgãos federais. Isso não impacta órgão municipal, estadual, Distrito Federal e nem empresas privadas. Excelente. Tem mais uma questão da Adriana, eu vou ler já já. Mas, pessoal, só para lembrar a todos, fiquem à vontade de abrir o microfone. Eu sei que algumas pessoas ficam tímidas aí de abrir o microfone, de participar ao vivo, mas acho que está na roda de amigos, de colegas de trabalho, né, de conhecidos, então fiquem à vontade, não precisa ter timidez não. Eu vou ler aqui a questão da Adriana, mas na sequência, se alguém tiver algum comentário, né, alguma contribuição, fique à vontade. A Adriana fez uma questão aqui, Elmo, ainda nessa linha de mudança de cultura, como tem sido a sua experiência ao lidar com profissionais que sempre trabalharam com infraestrutura e agora precisam englobar desenvolvimento de software e segurança nesse processo? Boa pergunta. Boa, excelente pergunta. Então, o que eu tenho visto é um momento de transição, Adriano, né? Eu tenho visto tanto organizações se movimentando, vejo algumas organizações que têm assim, oferecido capacitação para os seus times internos. Eu tenho visto profissionais, né, por iniciativa própria, buscando aí cursos no mercado para se adaptar a essa demanda, que virou uma demanda muito forte, né, e que o mercado está aí adotando em uma proporção muito grande. Mas eu vejo que, especificamente, a área de infraestrutura tem tido uma dificuldade um pouco maior, né, por questões de pouca interação anterior com o desenvolvimento. Quando você pensa aí de infraestruturas as a software, né? Então, você colocar a infraestrutura no código, você colocar a infraestrutura via scripts, via desenvolvimento, né? Ainda não é uma realidade muito grande para quem é nato ali de infraestrutura, que passou muito tempo nessa sua caixinha. Mas eu tenho visto os profissionais se movimentando, né? Nós temos o colega aí, Rafael, né? Rafael Gomes, o Gomex, né? Tem divulgado bastante aí essa cultura DevOps da infraestrutura as a code, né? Então vejo alguns profissionais, bastante profissionais, mas ainda entendo que está bem no início. Acho que esse movimento precisa aumentar bastante ainda em relação à infraestrutura e à segurança. Se a gente pensar agora no fato de segurança, historicamente, a segurança, ainda que muito aquém do desejado e do necessário, era até mais voltada para quem era de infraestrutura. Então, você tem um histórico aí mais de segurança na área de infraestrutura, então isso não tem sido tanto problema. Aí eu já vejo uma inversão. Uma dificuldade maior de você implementar segurança para a galera de desenvolvimento, para os dev mesmo, né? Que aí é uma necessidade que eu vejo maior, inclusive é o que eu vejo de demanda no mercado. Pessoas com skill aí de desenvolvimento e que estejam migrando para a área de segurança, né? Acho que é uma outra área que tende a desbancar, a bombar bastante aí em vagas e em necessidade de profissionais. De bola. O Eduardo tem mais um aqui, Elmo. O Eduardo Santos de Moraes. Boa tarde, Elmo. Você mencionou que a lei oferece ao titular a possibilidade de solicitar a qualquer momento a exclusão dos seus dados. E isso pode impactar na aplicação a depender de como ela foi desenvolvida. Não é possível pagar apenas os dados do solicitante e deixar de prover o serviço ou aplicação apenas a ele ao invés de readequar tudo para todos? Não, né? É o que nós chamamos no mercado de direito ao esquecimento. Então, não é apenas ele não ter mais acesso ao dado, é de fato a empresa esquecê-lo, né? Ou seja, apagar todos eles. Inclusive, existe uma polêmica gigantesca no mercado
porque se nós formos, né, na letra morta ali, letra fria da lei, ela está se referindo inclusive aos backups, né? Isso tem sido uma discussão fervorosa no mercado aí de como atender esse requisito da lei, porque, por exemplo, se você pede o direito ao esquecimento, né, ou seja, lembre-se, o que é o conceito, a definição de tratamento de dado na lei, né? Dentre outras coisas, é o armazenamento. Então, você está armazenando os dados dele em backup. Então, quando ele pede o direito à exclusão, e aí faz a menção ao esquecimento, é de fato a empresa não ter mais registro. Lembrem-se, né? Claro, salvo as exceções constantes no artigo 46, que são aquelas exceções que eu disse, a empresa, por força de uma outra lei, ela é obrigada a manter os seus dados. Então, nesse momento, o titular não tem esse direito, ele não pode exercer esse direito. Por quê? Porque a empresa, por força de uma outra lei, está sendo obrigada a manter aqueles dados, né? Enfim, pense aí em questões trabalhistas, né? Se ela for obrigada a manter por um determinado tempo, enfim, né? Aí você vai ter que se analisar cada legislação em vigor, mas salvo essas exceções, que por força de uma outra lei a empresa não pode atender aquela demanda, é direito titular. Se foi aquilo que nós tratamos. Agora as aplicações têm que ter desde o momento do seu design, desde o momento que você está pensando em desenvolvimento ali, né? Os requisitos, a arquitetura da aplicação, você tem que pensar como você vai tratar em relação aos dados pessoais para que isso não impacte na aplicação, como você citou aí. Mas, assim, a lei não visa a proteção da aplicação, não. Se a aplicação, por qualquer motivo, foi desenvolvida de uma forma em que ela terá algum tipo de prejuízo ao excluir o dado titular, ela vai ter o prejuízo e vai precisar ser reescrita. Como a gente comentou aqui mais cedo, né, antes da transmissão oficial, né, a gente até comentou, dura lex, sed lex, né, a lei é dura, mas é a lei, e a gente tem que respeitar, né, mesmo Isso. que haja impactos para uma parte, mas para outra vai ter benefícios, né, e aí protege a todos. Perfeito. Não sei se tem mais alguma questão, pessoal, aí no chat, mas eu acho que a gente já... Luiz Cláudio colocou aí o link da instrução normativa, né? Isso, Boa, colocou Luiz. a referência do que A referência, você comentou isso. e o Kleber. Ótimo. Então, pessoal, a gente já estamos às 13h15, né? A proposta é que esse bate-papo tenha duração em média de 1 hora, para que também não atrapalhe nossas atividades. Então, por hora, né, eu quero encerrar, agradecer mais uma vez aí ao Elmo por ter aceitado o nosso convite, né? Agradecer a todo mundo que está aqui acompanhando, participando. Por favor, né, como está aí nas notas compartilhadas, nós temos aí, né, o link, né, do Netcafé, vou colocar aqui no chat para poder ficar mais fácil. Deixa eu copiar e colar aqui, para ficar mais fácil, não tenho que digitar agora. Está aí o link, né, do site do Netcafé. Lá vocês encontram, né, nossa agenda, canal da lista de inscrição, né, para poder receber notícias, né, o slide do Elmo, creio que ele vai disponibilizar para a gente vai colocar lá no site. E na próxima semana, pessoal, a gente vai ter aí algumas palestras já definidas até final de fevereiro, já com algumas já engatilhadas aí para março e abril. Então, na próxima semana, né, a gente vai ter a palestra aí do Humberto Galiza, né, que já atuou aqui no POP, né, já atuou na UFBA, na RNP, né, e hoje está fora do país, né, em outra instituição. E ele vai trazer a apresentação prática, né, sobre MPLS. Quem acompanhou, né, o WTR do POP em 2020, né, na última edição, ele já falou um pouco, né, sobre MPLS na abordagem mais teórica. E nessa fala dele, né, nessa apresentação da próxima semana, vai ser uma abordagem prática. Então, naturalmente, ele deve fazer algum nivelamento inicial, né, no conceito para quem não tem familiaridade, mas vai buscar uma apresentação prática. O Luiz Cláudio está perguntando se vai disponibilizar no site. Sim, a gente, passado aqui esse momento, né, a gravação é processada, a gente submete à plataforma video@rnp e o link vai estar indexado lá na agenda lá do POP, né, logo abaixo, né, da apresentação do Elmo, bem como o slide dele. Então, pessoal, apesar de não estarmos aqui no YouTube pedindo joinha, se inscrever no canal, mas se inscrevam na lista, acessem o nosso site e participem conosco na próxima edição. Uma boa tarde a todos, muito obrigado. Obrigado a todos.